Agradecimento. Primeira parte. Obrigado, 1000 vezes obrigado. Estas são palavras que cada ser humano certamente já pôde ouvir muitas vezes. São pronunciadas com tão diversas entonações que não podem ser classificadas simplesmente numa determinada espécie, conforme o sentido das palavras efetivamente condiciona. Justamente aqui, o sentido das palavras só vem em consideração em segundo ou até em terceiro lugar. É muito mais o tom, o timbre que emprestam valor às palavras ou mostram sua falta de validade. Em muitos casos, quando não em todos, trata-se apenas de uma expressão de hábito superficial nas formas diárias da cortesia social. É então como se nem tivessem sido pronunciadas. Permanecem palavras vazias, que para todos aos quais são dirigidas, mais parecem ofensas do que reconhecimento. Só algumas vezes, e isso muito raramente, se pode ouvir nelas uma vibração que testemunhe o sentimento intuitivo de uma alma. Não é preciso possuir uma audição extraordinária para reconhecer qual a intenção do ser humano que pronuncia tais palavras. Nem sempre há algo de bom nisso, pois as vibrações das almas são, para as mesmas palavras, muito diversificadas. Nisso pode mostrar-se o descontentamento ou a decepção. Sim, até inveja e ódio, mentira e algum mal-querer. De todas as maneiras, essas bonitas palavras de verdadeiro agradecimento são frequentemente utilizadas de modo abusivo, para encobrir assim, com cuidado, outra coisa, quando não permanecem totalmente vazias e só por isso ainda são pronunciadas como mera formalidade de acordo com o uso e costume ou por hábito. Em geral, é a expressão das pessoas habituadas a receber, que sempre tem na boca essas palavras, mantendo-as sempre prontas para tudo e refletidamente, semelhante à tagarelice dos intermináveis rosários de múltiplas fórmulas de orações, que são encontradas frequentemente, as quais, no entanto, são somente uma afronta à santidade e grandeza de Deus, no seu monótono palavreado, sem a mínima intuição. Iguais a flores maravilhosas em solo árido, porém, brilham na criação de maneira notável aqueles casos onde as palavras são usadas verdadeiramente segundo aquele sentido que procuram exprimir, onde, portanto, a alma vibra no teor da palavra, onde as palavras formadas se tornam realmente a expressão de puras vibrações da alma, conforme sempre deve ser quando um ser humano forma palavras. Se refletirdes bem, tudo quanto é falado sem intuição, ou permanece mero tagarelar vazio, com o qual o ser humano desperdiça o tempo que devia ser empregado de maneira diferente, ou só pode conter falso querer, quando as palavras simulam algo a seus semelhantes que a pessoa que fala não sente. Coisa sadia, construtiva, nunca pode surgir disso. Isso as leis da criação impedem. Não ocorre de maneira diferente, mesmo que seja bastante triste e mostre nitidamente todo o lodaçal que os seres humanos, com seu múltiplo falatório,
amontoam na região da fina matéria grosseira, que age retroativamente sobre a existência terrena e que toda a alma humana tem de transpor primeiramente antes de poder ingressar nas regiões mais leves. Nunca vos esqueçais de que cada uma de vossas palavras faz surgir uma forma que mostra claramente a contradição do vosso sentimento intuitivo com as palavras, quer queirais ou não. Nada podeis mudar nisso. Refleti sobre isso em tudo quanto falardes, mesmo que para vossa felicidade sejam apenas configurações leves que logo desaparecem, ainda assim sempre vos resta o perigo de que tais configurações recebam repentinamente afluências de um lado completamente estranho, que as fortaleçam e condensem na mesma espécie, fazendo com que cheguem a atuar, o que tem de se tornar maldição para vós. Por esse motivo, procurai chegar ainda ao ponto de falar apenas aquilo em que vibra vossa alma. Julgais que isso nem seja possível na Terra, porque em relação ao atual hábito poderíeis ter muito pouco a dizer, e a vida ameaçaria tornar-se monótona e tediosa, principalmente nas horas de convívio social. Há muitas pessoas que pensam assim e receiam isso. Contudo, quando o ser humano tiver chegado até tal ponto com seu pensar, verá também quanta coisa de seu tempo terreno de até então teve de ficar completamente sem conteúdo, sem valor e, com isso, sem finalidade. Então, não lamentará mais tais futilidades de muitas horas e, bem pelo contrário, no futuro terá medo disso. O ser humano em si é tão vazio quanto o seu ambiente e tem de procurar encher o seu tempo com palavras ocas somente para se comunicar socialmente com seus semelhantes. Mas isso ele não confessa a si mesmo. Consola-se com o fato de que não pode falar sempre só coisas sérias, de que assim se tornaria tedioso aos outros. Em suma, que só é culpa dos outros se não fala daquilo que talvez ainda o sensibilize. Mas com isso ilude-se a si mesmo, pois se o seu próximo de fato for como ele julga, isso é uma prova de que ele próprio nada tem de diferente a oferecer, visto que somente a espécie igual forma na atração o seu ambiente com o qual ele se relaciona, ou seu ambiente fez com que fosse atraído pela espécie igual. As duas hipóteses vêm a dar no mesmo. O ditado popular já está certo nisso quando afirma: dize-me com quem andas, que eu te direi quem és. Seres humanos vazios que não almejam conseguir o verdadeiro conteúdo de suas vidas fugirão daquelas pessoas que trazem em si valores espirituais. Valores espirituais ninguém pode esconder, pois o espírito tende naturalmente para a atividade, segundo a lei do movimento da criação, desde que não esteja enterrado no ser humano, mas sim realmente ainda vivo. Procura externar-se de maneira irresistível, e uma tal pessoa encontrará também outras às quais ela possa dar qualquer coisa em compensação, por meio de sua atividade espiritual, a fim de também poder receber delas, seja apenas através de um novo estímulo
ou através de perguntas sinceras. É inteiramente impossível que o tédio aí ainda possa encontrar um lugar. Pelo contrário, os dias são então demasiadamente curtos. O tempo passa mais depressa ainda e não é suficiente para ser preenchido com tudo aquilo que um espírito tem para dar quando de fato se movimenta. Encaminhai-vos aos vossos semelhantes, escutai, dentre as muitas palavras que falam, quais as que têm conteúdo digno de ser citado, e reconhecereis depressa e sem esforço como está morta espiritualmente a humanidade de hoje, a qual, no entanto, deveria agir espiritualmente, isto é, de maneira substanciosa e construtiva em cada palavra proferida, porque ela advém do Espírito. Vós próprios roubastes toda a sublime força que vossas palavras deviam conter na lei da criação, devido à aplicação errada da última expressão de vosso pensamento. O idioma tem de ser o poder e a espada do ser humano para beneficiar e proteger a harmonia, mas não para espalhar sofrimento e discórdia. Quem fala impelido pelo espírito, esse não pode formar muitas palavras. Porém, nele, cada palavra se tornará também ação, porque ele vibra em sua palavra. E essa vibração traz realização pela lei da reciprocidade que se cumpre na lei de atração das espécies iguais. Por isso, o ser humano nunca deve também pronunciar de modo leviano palavras de agradecimento, pois não constituem um agradecimento se não possuírem conteúdo anímico. As singelas palavras obrigado, 1000 vezes obrigado, não soam, pois, como um cântico jubiloso logo que saem da boca de uma pessoa em ditoso sentimento intuitivo? E é mais, na realidade muito mais, pois tal agradecimento da alma emocionada é também ao mesmo tempo uma oração, um agradecimento a Deus. Em todos esses casos, os sentimentos intuitivos das palavras elevam-se incondicionalmente para o alto e, como efeito recíproco, desce a bênção sobre este ou aqueles seres humanos que provocaram tais sentimentos intuitivos. Portanto, para aquele lugar ao qual foram dirigidas essas palavras de verdadeiro agradecimento. Nisso repousa a justa compensação, que se cumpre com a bênção, a qual também se forma e tem de se tornar visível terrenamente. Mas não é em toda a parte que a bênção consegue florescer de maneira visível, pois o processo condiciona uma coisa. Seja lá o que tenha feito aquele a quem são dedicadas as palavras de verdadeiro agradecimento, deve ter feito com amor e com a intenção de proporcionar alegria ao outro. Quer tenha sido um presente ou qualquer ação, ou também apenas um conselho realmente bem intencionado através de uma boa palavra. Não existindo essa condição preliminar da parte do doador, acontece então que a bênção da reciprocidade, que desce após o agradecimento que se elevara, não encontra nenhum solo em que poderia ancorar-se, e assim, em todos esses casos, apesar de tudo, terá de faltar a justa bênção, pela razão de não ser aquele que deveria recebê-la capaz para a recepção
ou para o acolhimento. Encontra-se nesse fato uma justiça que o ser humano terreno desconhece e que somente as vivas e automaticamente atuantes leis da criação trazem em si. Leis essas que nisso são indesviáveis e ininfluenciáveis. Assim, por exemplo, uma pessoa que faz qualquer coisa premeditadamente, a fim de obter glória ou boa reputação, jamais poderia receber a verdadeira bênção de suas boas ações, por não possuir o solo para a recepção da mesma, exigido pela lei. Pode, no máximo, receber uma vantagem terrena efêmera, morta e por isso passageira, mas nunca uma verdadeira recompensa de Deus, que só pode ser recebida por uma pessoa que vive e age segundo o sentido da vontade divina na criação. Mesmo se um ser humano doasse milhões para os pobres, ou se, conforme também sucede com frequência, os desse para a ciência, não tendo o verdadeiro amor como motivo disso e o desejo da alma em auxiliar, não lhe seria dada nenhuma recompensa de Deus, pois não lhe pode ser dada, porque tal ser humano não é capaz de recebê-la, nem de acolhê-la. A bênção, inteiramente de acordo com a lei, encontra-se sobre essa pessoa, desceu para ela, como consequência de legítimos agradecimentos provindos de círculos dos beneficiados. Entretanto, uma tal pessoa, por sua própria culpa, não é capaz de participar dela, por não oferecer em si o solo para a recepção. O resgate sobrevém em todos os casos em se tratando de um legítimo agradecimento. O grau de efetivação, porém, é determinado novamente de conformidade com a lei, de acordo com a disposição da alma daquele para o qual veio a bênção na reciprocidade. Quem deveria receber é, portanto, propriamente culpado, se tal bênção não se pode formar para ele, porque não possui em si a capacidade de recebê-la segundo o regulamento da lei primordial da criação, porque lhe falta o calor anímico necessário. Continua na segunda parte.